Quero a ajuda dos irmãos antes da gente começar aqui para a gente recapitular onde a gente estava, né? Na série do livro de Atos aí que nós estamos seguindo todos os domingos. Então hoje a gente vai entrar em Atos 9, mas eu gosto sempre de fazer isso para a gente lembrar daquilo que nós vimos nas semanas anteriores, para que isso fique um pouco claro na nossa mente, no nosso coração, né? Acerca daquilo que Deus tem falado conosco. Então lá em Atos 1, é uma introdução, né? Quem se lembra? É uma introdução de Lucas dizendo que para Teófilo o que aconteceu logo após a crucificação, né? Os discípulos ficaram em Jerusalém e eles obedeceram à instrução de Jesus de ficar ali até que sobre eles descesse o Espírito Santo, né? Então isso acontece em Atos 1. Ele até diz ali, né? Fiquem em Jerusalém para que vocês sejais revestidos de poder. Poder para quê? Quem lembra? Poder para serem testemunhas. Lembra do que significa testemunhas? Serem mártires, né? Quem lembra aí? Né? No grego, a palavra testemunha é mártir, que é aquele que morre em favor de algo, né? Então, vimos isso em Atos 1. Atos 2, quem lembra o que aconteceu aí em Atos 2? Foi o derramar do Espírito Santo. Então eles estavam ali no cenáculo, obedecendo o que Jesus havia ordenado. O Espírito Santo desce sobre eles como línguas de fogo, né? Eles são batizados no Espírito. E aí isso não fica só ali dentro, né? Isso é levado também para as pessoas que estavam fora. Então Pedro ele sai, ele prega, e ali a gente vê que quantas pessoas se convertem? Quem se lembra? 5.000, né? 5.000 pessoas se convertem. No final de Atos 2 fala que a igreja prosperava no que mesmo? Quem lembra? Na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em toda a alma havia temor por aquilo que Deus estava fazendo, né? Atos 3, quem lembra? O que acontecia em Atos 3? Pedro e João, eles vão até o templo e lá tem um coxo, né? Na porta do templo, porta chamada Formosa. O pessoal tá se esquecendo aí, ó, os pregadores que pregaram estão lembrando aqui, né? E aí eles curam o coxo e aí todo mundo fica maravilhado com o que acontece. Eles entram no templo, Pedro começa a pregar ali para as pessoas no templo. Elas ficam impressionadas e Pedro fala: por que vocês estão impressionados? Né? Não fui eu que fiz isso daqui, né? Foi Jesus, foi através do Espírito Santo, aqueles que vocês crucificaram, vocês lembram? E por causa disso eles são levados ao Sinédrio, né? E aí eles são ameaçados, mas nada acontece com eles nesse primeiro momento. Depois, o que acontece aí em Atos 4? Quem lembra? Isso é para Atos 4, né? Atos 3 é a pregação dele no templo, né? Atos 4 eles são presos, e Atos 5, o que mais que acontece aí? Vamos, gente. Vamos interagir. Quem lembra Atos 5? Atos 5. Então, ali no final de Atos 4, né, começa a falar sobre o sentimento que havia na igreja. O sentimento que eles compartilhavam era um sentimento onde eles sentiam que nada era deles, que tudo era de todos, né? Eles tinham tudo em comum. E aí tem a oferta de Barnabé, né, que era um homem um homem que provavelmente era um prosélito, né? Que era descendente de judeu, mas não nasceu ali na nação, e ele pega um terreno que ele tinha, ele oferta, e ele deposita tudo aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira, vendo isso, eles querem se aproveitar, né, do status que Barnabé recebeu ali de reconhecimento, e fazem a mesma coisa com a intenção errada, e seguram parte do dinheiro, e eles são mortos, né? Isso gerou o que na igreja? Mais temor. Atos 6 é aos diáconos, né?
né? Então ali o erguer ali havia-se um problema a ser resolvido ali na distribuição de mantimentos, né, para as viúvas. As viúvas gregas, elas estavam sendo negligenciadas na distribuição. E aí os apóstolos falam para levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para lidar com essa situação, né? Ali eles levantam os 7 diáconos que são chamados, mas a gente viu ali que a palavra diaconia, ela tem um significado, quem lembra o que era? Serviço. A palavra ministério tem um significado, o que é? Serviço. E a gente percebeu aqui que na igreja haviam apenas dois ministérios, que era servir a mesa e servir com a palavra. Lembra? 2 ministérios. Né? E ali a gente, dentre desses 7 homens, havia 2 que eles... Lucas continua contando sobre o que esses 2 homens realizaram logo em seguida. Né? O primeiro deles, quem foi? Estevão, né? Então Estevão, ele serviu ali as mesas, né? E ali ele passou a servir na palavra, né? E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e por onde ele passava, Deus realizava maravilhas, né? Isso enfureceu o Sinédrio, enfureceu na verdade homens, né? Que faziam parte de uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos, quem lembra disso? E esses homens, eles ficam furiosos, eles não conseguiam debater com Estevão porque ele era cheio do Espírito Santo. E eles eles pagam, eles subornam, né, algumas pessoas para falar coisas que Estevão não falou e dizer coisas que Estevão não falou nas pregações dele. E ele é levado ao Sinédrio e ali ele faz um grande discurso, né? Alguns esperando a defesa dele, ele na verdade faz um ataque, né, aos sacerdotes, aos escribas, aos mestres da lei ali, aos fariseus e saduceus, e ele é apedrejado, né? No final até fala que havia um homem ali que consentia na morte de Estevão. Quem era esse homem? Saulo, né? Sobre que a gente vai falar hoje. E Atos 8 fala de Filipe, né? Que primeiro ele passa por Samaria, né? E ali muitas pessoas, através da vida de Filipe, através da pregação dele, muitas pessoas aceitam a Jesus. Isso chama inclusive um homem chamado de Simão o Mago, quem lembra dele, se converte, né? Isso chama a atenção dos apóstolos em Jerusalém, eles são chamados a Samaria, né, para ministrar o Espírito Santo sobre aquelas pessoas ali, né? Então Pedro vai até lá, né? Pedro e João, não é? Isso. Eles vão até lá e eles ministram o Espírito Santo. Simão o Mago, ele fica maravilhado com aquele poder e ele tenta comprar com dinheiro, né, aquele poder. E aí Pedro ameaça ele viu, pera, orem por mim para que para que Deus não faça aquilo que você falou, né? E no finalzinho ali de Atos 8, Filipe, ele é levado até o deserto, né, onde ele encontra o etíope eunuco, né? E Deus dá a oportunidade ali dele pregar para esse etíope, né? E esse etíope ali é batizado. E logo mais Filipe ele é trasladado para outro lugar e ele já continua aquilo que ele estava fazendo, né? Então a gente viu ali que desde Estevão, quando ele é morto, cresce ali um pouco a perseguição, né? Do próprio Sinédrio, né, para com os cristãos, sob uma figura de Saulo, de Tarso, que era um jovem nessa época, muito capacitado, né? Nós vamos falar aqui um pouco sobre a vida dele hoje. E essa perseguição é o que leva, né, os apóstolos e os diáconos e os discípulos a se dispersarem por toda a Judéia, né? Então eles se dispersam ali, Filipe vai para Samaria, outras pessoas vão para outros lugares e o evangelho ele é disseminado em todos os lugares. E hoje nós vamos chegar aqui em Atos 9, vamos começar a falar sobre Atos 9, quem quiser ir abrindo aí já, em Atos 9, né? Mas Lucas, a gente já leu aqui em Atos 7, Atos 6, Atos 8, que Lucas ele já estava preparando
a entrada de Saulo na história, né? Quando ele fala sobre o apedrejamento de Estevão, sobre a perseguição à igreja. E agora em Atos 9, Lucas vai contar a conversão desse homem. Isso é muito importante porque Teófilo, como a gente já disse aqui, Atos ele foi escrito por volta de 65 depois de Cristo, muito perto da época que Paulo morreu. Paulo aqui na figura de Saulo, né? A diferença é que o nome um é o nome grego e o outro é o nome hebraico, né? Mas Paulo, o livro de Atos foi escrito provavelmente já perto da morte de Saulo ali, perto da morte de Paulo. E em 65, 70 depois de Cristo, muitas cartas de Paulo já haviam sido divulgadas, já haviam sido enviadas para as igrejas. Então Teófilo provavelmente ele já tinha acesso às cartas. E Lucas ele está chegando aqui num momento e contando para Teófilo, você sabe o Paulo que você conhece? O grande apóstolo? Vou contar um pouco da história dele para você. Como é que começou lá atrás, né? Então a gente está nesse sentido aqui, né? Às vezes a gente para tanto para ler esse capítulo 9 de Atos, que é um capítulo muito conhecido, que nós conhecemos a história de decor, né? E a gente não se atenta para esse fato, que quando ele foi escrito, muitas cartas de Paulo já haviam sido enviadas para as igrejas, né? Então, muitas comunidades cristãs já tinham ouvido os ensinos de Paulo, já praticavam muito daquilo que ele orientava. A sua história era fundamental para entender o nascimento e o crescimento da igreja em si. Paulo ele foi um grande contribuidor da disseminação do evangelho para os não-judeus. E é isso que a gente vai começar a ver aqui no livro de Atos a partir de agora, né? Então, Atos tem, acho que 26 capítulos, se eu não me engano. A partir de agora, a gente vai começar a mergulhar na história de Paulo, né? Então, todos abriram aí, Atos 9. Se a mídia puder pôr aqui, 9:1, por favor. Pode pôr na NA, Nathan. Se der, ajuda ele aí já a pôr na NA, que é a que eu vou seguir. Obrigado, né? Então vamos lá, Atos 9:1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então aqui a gente começa a ver que Saulo ele não era só alguém discordando da fé cristã. Diz que ele respirava ameaças e morte. Nesse sentido aqui de respirar, né, é aquilo que ele vivia para, né? O nosso ato de respirar é o que nos dá vida, é o que nos mantém vivos, né? É aquilo que entra e sai de nós o tempo todo. É isso que nos mantém vivos. E o que mantinha Saulo vivo era essas ameaças que ele praticava para com os cristãos. O texto mostra, então, que isso era algo muito eventual na vida dele, né? Que ele vivia para isso. Era o ar que ele respirava, né? Hoje, o que a gente tem respirado aqui, né? Copa do Mundo. Todo mundo está respirando essa vibe da Copa do Mundo aí, que vai rolar, né? Acabou a Copa do Mundo, o que todo mundo vai respirar? Política. Porque vai ter as eleições, né? Vai ser o que vai dirigir as discussões aí dos próximos meses, né? Então, Paulo, ele vivia para isso aqui. A vida dele era baseada na perseguição. E aqui cabe uma pergunta, né, pra gente. O que você tem respirado? O que eu tenho respirado? Pelo que você tem vivido? Tem gente que respira ódio, política, ressentimento, vício, vaidade, religião. Tem gente que respira religião no sentido ruim da palavra. Religiosidade, as práticas religiosas, os cultos mecânicos,
né? Saulo respirava perseguição. É o que está dizendo aqui o verso 1 que nós lemos. E na cabeça dele, ele fazia isso para quê? Para agradar a Deus. É inegável a gente dizer que Saulo não amava a Deus. Só que ele amava de uma forma cega. Ele estava cego. E ele amava a Deus de uma forma errada, com a intenção errada. Então Saulo ele não era um ignorante, né? Eu vou pedir para o Natan colocar aqui Filipenses 3, do verso 4. Vou ler até o 9, mas Saulo ele não era um ignorante, ele era preparado. Ele era culto, estudado. Estudado tanto na questão da religião judaica como da filosofia grega. A gente vê em algumas cartas dele, em alguns momentos até do livro de Atos, que ele vai até Atenas e ele discute. Na pregação dele ele coloca elementos da filosofia grega para atingir os gregos, para poder fazer que os gregos entendam, né? Então ele era ele era um homem estudado, um homem sábio, zeloso, religioso, conhecedor da lei. Ele mesmo vai dizer isso em Filipenses aqui, ó. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que ele está falando aqui em Filipenses, na carta dele aos Filipenses. Você acha que você pode confiar na carne? Então você não me conhece, né? Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quando ele fala hebreu de hebreus aqui, ele está falando, sabe lá, quando o povo hebreu nasceu, lá com Abraão, eu sou descendente dele. Né? Quanto à lei, eu era fariseu. E aqui fariseu, a gente normalmente pensa em fariseu no sentido ruim da palavra, né? Porque os fariseus eram os que ficavam se debatendo com Jesus ali. Mas o partido religioso dos fariseus era o partido que mais se empenhava para praticar a lei da forma mais correta possível. Então aqui é no sentido bom que ele está falando, né? Então eu era fariseu, né? Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Então eu tinha tanto zelo pela lei que eu até persegui a igreja por causa disso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em alguns outros momentos, em outros capítulos do livro de Atos, vai dizer que ele era romano de nascimento. Ele tinha o green card de Roma. É isso que ele estava dizendo. Vendo, eu sou judeu, sou descendente de Abraão, fui do partido dos fariseus, sou cidadão romano, eu tenho o green card. Eu posso circular em Roma livremente, porque eu sou cidadão romano reconhecido pelo imperador. Ele era um cara top. Todo mundo queria ser como ele. E aí ele começa, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro para ele? Tudo isso que ele citou aqui. Antes. Fui circuncidado no 8º dia. Eu era da linhagem de Israel, sou descendente de Abraão, sou cidadão romano. Né? Fui treinado aos pés de Gamaliel, em outras passagens ele diz. A gente já falou quem foi Gamaliel. Lembra que Gamaliel intercede pelos discípulos, pelos apóstolos lá, né? E fontes históricas dizem que Gamaliel foi o último grande doutor da lei que prezava realmente pela lei e amava a lei. Então Paulo foi treinado aos pés, foi formado aos pés de Gamaliel. O professor dele foi o mais importante de todos no partido farisaico. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo.
né? Aqui, quando você pega ali essa versão, esse verso aqui no grego, a palavra lixo significa esquibala, que na palavra mais correta para traduzir isso é cocô de boi. Literalmente esterco, dejetos de animais. Então ele está falando aqui, ele usou uma palavra feia, né? Alguns dizem até que ele falou um palavrão. Existe uma discussão acerca desse versículo, se Paulo ou não usou um palavrão muito exagerado para dizer o que ele queria dizer. Ele está falando, tudo isso aqui, diante de Cristo Jesus, é como cocô de boi para mim. Não serve para nada. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, e por aí vai. Então, Saulo ele tinha credenciais humanas impressionantes. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso, instruído, conhecedor da tradição judaica, cidadão romano. Ele era capaz de dialogar com judeus, com gregos, com romanos. Ele estava no topo da cadeia religiosa e social da época dele. Mas o problema é que ele estava cego. Olha que coisa. Ele era um homem muito top. Mas só tinha um problema com ele. Ele estava cego. E a gente nem chegou ainda na parte que ele fica cego fisicamente. Mas aqui ele estava cego religiosamente. Ele era zeloso, mas seu zelo estava errado. Ele amava a Deus, mas perseguia o próprio Deus que era manifestado em Cristo. Ele defendia a tradição, mas ele lutava contra o cumprimento da promessa em Cristo Jesus. E isso nos leva a algo muito importante que a gente tira disso daqui. É possível a gente ser profundamente religioso e ainda assim estar profundamente cego. Para ele, o que ele estava fazendo estava certo. O perigo de Saulo não estava na falta da religião, estava no excesso de confiança da própria religião. O excesso de confiança na própria religião. Ele era o idiota útil. Paulo era o idiota útil. Como assim, Felipe? Ele estava tão cego e tão de cabresto naquilo que ele estava fazendo, que os sacerdotes usavam ele para fazer aquilo que eles não podiam fazer de forma legal. Então a gente já falou que Roma não podia, o Sinédrio não podia condenar a morte, lembra disso? Então o Sinédrio não podia condenar a morte, então eles perseguiam, mas sem condenação à morte. Mas eles usavam a figura de Paulo no caso de, por exemplo, e se ele matar alguém? Não tem problema, foi ele. E se ele ficar tão nervoso que espancar alguém, essa pessoa, esse cristão ser espancado e morrer? Deixa, é Paulo. Não sou eu, é Paulo. Então ele era o idiota útil, que era usado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, para fazer o trabalho sujo que eles não poderiam fazer. Havia gente se alimentando dessa paixão dele por Deus, essa paixão cega, né, dele por Deus. E isso nos leva a entender que na cegueira sempre existe alguém se alimentando da sua ilusão. Quando nós estamos cegos, alguém sempre vai se aproveitar da gente. E era isso que estava acontecendo com Paulo. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, nós lemos, né? Pode colocar de novo, por favor, Natan, Atos 9, verso 2. Né, que a gente estava lendo, volta lá em Atos. Né? Então, no caminho de Damasco, caso achasse alguns que eram do caminho, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, essa palavra caminho vai estar em letra maiúscula.
inicial maiúsculo C, né? Era tipo uma gíria para falar dos cristãos. Então, assim, não sei se eram os próprios cristãos que se intitulavam assim, os do caminho, né? Como se fossem os de Jesus, porque Jesus era o caminho, né? Ou se era um termo pejorativo usado pelos próprios fariseus para denominar os cristãos da época, né? Mas os do caminho eram os cristãos aqui, né? E no caminho para Damasco, Saulo ele ia atrás de pessoas do caminho. Olha que coisa legal. Mas no caminho ele encontra aquele que é o caminho. Ele ia pelo caminho de Damasco para pegar pessoas do caminho e aí ele encontra o caminho. Né? E aí vamos para o verso 3. Segue aí para o verso 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus ele usava muitas vezes, quando ele queria chamar alguém, e ele chamava 2 vezes a pessoa de forma repetida. Quem lembra por que ele fazia isso? Era uma forma carinhosa de se chamar. Né? E Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Jesus ele não disse: Saulo, por que você persegue a igreja? Ele diz: por que você me persegue? Isso daqui mostra uma união profunda entre Cristo e o seu povo. Aquele que persegue a igreja, persegue a ele. Tocar na igreja era tocar em Cristo. Perseguir os discípulos era perseguir o próprio Senhor. E aí Saulo cai por terra. O homem que achava que enxergava tudo, ele fica cego. Ele já estava cego espiritualmente, mas aqui essa cegueira espiritual, ela passa a se externar fisicamente. O homem que conduzia os outros, ele precisa ser conduzido pela mão. É o que diz no verso 7. Os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha que coisa, os homens que estavam com ele ouviram. O próprio Jesus, o Espírito Santo ali, Deus conversando com Saulo também. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Provavelmente esses homens que estavam com Saulo, eles eram talvez serviçais do Sinédrio, algo do tipo, né? Eu lembre-se lá que quando Jesus ele vai preso, o homem que Pedro corta a orelha era Malco. Malco não era um soldado, ele era um serviçal do sumo sacerdote, né? Então essas pessoas mais importantes do Sinédrio, eles tinham servos que prestavam serviço para eles. E provavelmente esses homens eram serviçais do Sinédrio ou serviçais do próprio Saulo, que puxavam os animais. Né? Então quando ele estava indo para algum caminho, provavelmente se ele estivesse indo em cima de um boi ou de algum cavalo, esses serviçais eles carregavam, iam na frente, puxando, né? E Paulo aqui, ele fica cego, ele tem que ser puxado igual um bicho para poder chegar onde ele estava querendo chegar. Igual um animal. Então Saulo, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então a cegueira dele não foi apenas física, foi espiritual. A luz que veio, a luz de Cristo, iluminou a Saulo e ao mesmo tempo revelou a escuridão nele. Se coloca no lugar dele.
Medita aí. Se coloca no lugar de Saulo. O que ele respirava? Para o que ele vivia? Para o zelo dele para com Deus, com a lei. E chega nesse momento, ele percebe que tudo aquilo pelo qual ele vivia era nada. A vida dele, tudo pelo qual ele viveu até aquele momento, estava acabado. Tudo que eu acreditava estava errado. Tudo pelo que eu vivia, eu estava com a motivação errada. Tudo que eu fiz, todas as pessoas que eu matei, Estevão. Se coloca no lugar dele agora aqui. Imagine o peso que veio sobre ele quando ele descobre que aquele que ele perseguia era o Messias. E que aquele aqueles que ele matou eram discípulos do próprio Deus. Então, ao mesmo tempo que a luz veio e iluminou e cegou ele, colocou ele numa profunda escuridão. O Evangelho ele faz isso, né? Ele mostra quem Deus é e ao mesmo tempo mostra quem nós somos. Então, antes daquele momento, ele pensava isso. Eu era um cara muito top. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu, treinado aos pés de Gamaliel, cidadão romano. E a partir do momento que ele se encontra com Jesus, ele percebe, eu sou um pecador. O Evangelho ele conforta os atribulados, mas ele atribula os acomodados. Olha que coisa. Paulo ele estava acomodado naquilo que ele considerava ser a vida dele. O status que ele tinha. Tudo que ele havia construído com base numa fé errada. Com um zelo errado, com um amor errado, com a paixão errada. E a palavra de Deus veio para ferir ele, mas veio para ferir, para curar. Quando ele diz, né, sobre o espinho da carne que não deixa ele em paz, né? Sobre o que ele está falando? Eu creio que provavelmente sobre essa revelação que ele teve de Jesus, que revelou o quão pecador ele era. Então a palavra de Deus ela derruba, mas derruba para reerguer. Ela quebra as pernas da autossuficiência, mas oferece graça para que a gente possa continuar. Muita gente hoje ela procura uma fé, uma religião ou até uma igreja, né, onde ela possa receber uma confirmação daquilo que ela já é. Então as pessoas quando elas precisam procurar uma igreja, elas vão visitar a igreja, esse lugar aqui não combina comigo não. Não dá fit comigo, não dá match, esse lugar aqui não serve para mim não. O louvor é muito parado, muito tradicional. Eu preciso achar um lugar que eu me sinta bem, confortável. Um lugar que alinhe com aquilo que eu vivo. Onde eu vou me sentir bem recebido, bem alinhado com aquilo que eles pregam. A pregação tem que se alinhar a mim. E não eu tenho que me alinhar com a pregação bíblica que é realizada ali. É como se a pessoa procurasse um alfaiate para fazer uma roupa para ela que coubesse perfeitamente, assim. Que ela vestisse perfeitamente. Só que isso não é conversão.
Alguém sabe o que significa a palavra conversão no grego? Quem se lembra? Eu já falei isso algumas vezes. Metanoia. Metanoia é quando havia uma guerra entre o Império Greco-Macedônio e outros impérios. Era um comando que o império dava para as pessoas que estavam caminhando numa direção, elas pararem, virarem 180 graus e caminhassem na outra direção. Eles pararam, pera, metanoia, todo mundo vira e caminha ao contrário. Isso é conversão. Conversão não é achar um lugar que te aplaude. Conversão não é continuar no mesmo caminho com uma linguagem nova. Conversão é colisão com Cristo, é cair por terra, é reconhecer eu estava errado, eu tenho que andar ao contrário. Foi isso que aconteceu com Paulo. Então você não se converte se você encontra um lugar onde tem pessoas que aplaudem o caminho que você já seguia. Hoje existe igreja para todos os gostos, para todas as orientações sexuais, para todos os gêneros. E aí a resposta que dão é: aqui você pode vir, porque aqui você é bem-vindo, você pode ser quem você é. Aqui nós te aceitamos do jeito que você é. Só que o evangelho não é sobre se aceitar do jeito que você é. É sobre você entender que você não pode ser como você é. Você decidir não ser como você é. O evangelho é morte, é mortificar a carne todos os dias. Eu preciso começar de novo. Isso é conversão. O evangelho, ele gera um recomeço. E Saulo, ele entendeu isso, né? Em Gálatas 2:20 ele diz o quê? Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tudo que era lucro para ele antes virou o quê? Perda, esterco, lixo. Ele não seria aceito por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, por causa das credenciais que ele tinha, por causa do conhecimento judaico que ele tinha, por causa do conhecimento religioso, filosófico que ele tinha, por causa da posição dele no Sinédrio, por causa de quantos cristãos ele havia matado, por causa da inteligência dele. Não. Ele precisava de Cristo. E a minha pergunta é: se tirar Cristo de você hoje, o que sobra? Se sobra muita coisa, ou tudo, está muito errado. Se a sua resposta para essa pergunta é nada, mas se não é nada, tem alguma coisa errada. Talvez a gente precise se converter e andar no caminho oposto daquele que a gente estava andando. Se tirar Cristo de mim, sobra alguma coisa? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Quando Saulo ele encontra Cristo, ele entende que ele está perseguindo o próprio Senhor, o próprio Deus. Né? Tudo aquilo que ele fazia antes em nome de Deus, né? Ele agora se vê pecando contra Deus. E a cruz nos mostra isso. Jesus ele não tinha pecado, ele é crucificado. E quando nós olhamos para a cruz, a gente não vê o pecado dele, porque ele não tinha, a gente vê o nosso. Os nossos pecados carregados por ele na cruz. Foi na cruz. Meus pecados. E Paulo, quando ele olha para Jesus, ele ouve essa voz, ele vê a luz. O que ele vê são os pecados dele.
Normalmente o que hoje os homens chamam de vida, né, Deus ele chama de morte. Né? Se você está procurando uma vida melhor, né, para ter coisas melhores nesse mundo, né, um emprego melhor, uma família melhor, mais saúde, Deus ele chama isso de morte. Se Jesus não é aquele pelo qual você vive, tudo isso que está à frente dele vai te levar para a morte. Por isso que Jesus ele diz, sai desse sistema. Tudo isso que estão pregando aí fora é errado. A única coisa que você tem que fazer é negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Essa é a pregação dele. Em Lucas 9:23, ele diz, né, se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Então, Saulo aqui, ele era um homem que tinha tudo o que o mundo podia dar a ele. Mas quando ele olha para Cristo, é interessante porque diz que ele jejuou por quantos dias? E orou? 3 dias, né? Ele deixa de comer por 3 dias e ele vai orar e jejuar, né? Ele jejua por 3 dias e vai orar. Normalmente, quando que se faz um jejum tão longo? Historicamente, quando você vê na Bíblia, o rei Davi, quando ele perde o filho, ele jejua por vários... Quando o filho está doente, né, ele vai jejuar, né? E ele só para depois que o filho morre. Por que ele faz isso? Porque ele se sente arrependido. Era uma tradição judaica, né? Então, as pessoas, quando elas entendiam e caíam por terra, aquilo lá fazia um download na cabeça deles ali que, eu tô totalmente errado, eu fiz coisas terríveis. E eu me arrependo profundamente. O que eles faziam? Eles iam jejuar. Alguns vestiam até roupa de saco, punham a cara no chão e ficava ali. Era a prática dos judeus. É isso que Paulo faz. A gente percebe aqui o sentimento dele de arrependimento de tudo que ele havia feito até então. A diferença de Saulo para os demais sacerdotes, perseguidores da igreja, é que ele fazia por amor. Tudo bem, com a intenção errada, cego naquilo que ele estava fazendo. Os outros não, os outros faziam por ódio mesmo. Saulo, o que eles não sabiam é que Saulo estava fazendo porque ele realmente amava a Deus. E quando ele tem um encontro com Jesus, diferente dos outros, ele se arrepende. Porque ele tem a revelação do Cristo. Os outros não quiseram ver. E isso os sacerdotes não contavam com isso. Não contavam que o amor de Paulo para com Deus ia convertê-lo para o caminho. No caminho. Através do caminho. E aí vem a segunda parte da história, para a gente terminar aqui. Vamos para a segunda parte, né? Entra aí um personagem chamado Ananias. A gente vai ler Atos 9 a partir do 10 agora. A igreja, ela tinha... A gente viu aqui que a igreja começou em Jerusalém. Filipe pregou em Samaria, né? Depois que começa a perseguição, eles são dispersos, Filipe vai pregar em Samaria. Mas é interessante que em Damasco já tinha discípulos de Jesus. Filipe, como é que chegou lá em Damasco? Como é que o evangelho chegou lá? Em nenhum momento até agora citou que o evangelho alguém foi pregar lá, né? Damasco hoje é a capital da Síria, né? Acredito eu. Então, um lugar bem distante de Jerusalém. E não havia uma filial de alguma denominação em Damasco, não. Os apóstolos foram lá e abriram
uma igreja apostólica do primeiro século lá. E começaram a pregar lá, não. Isso nos leva a ver que o evangelho ele é maior que os nossos planos, né? Às vezes a gente faz planos, mas Deus ele tem os meios dele. Talvez algum dos homens que se converteram lá na primeira pregação de Pedro, lá em Jerusalém, lá no cenáculo, foram batizados no Espírito Santo e levaram para Damasco. As pessoas estavam ali para a festa dos tabernáculos, né? Pentecostes, perdão. Né? Estavam ali para a festa dos Pentecostes, ali para celebrar. Muitas pessoas vêm de fora e talvez nesse momento alguém ali que morava em Damasco estava ali, um judeu, descendente de judeu estava ali. Então havia discípulos lá e é curioso, porque a gente vai ler aqui Atos 9:10. Pode colocar aí, por favor, Nathan. Atos capítulo 9, verso 10. Diz assim, ó, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse não é o Ananias da Safira, esse daí já estava no inferno sendo queimado. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias. Este respondeu, eis-me aqui, Senhor. Cara, que louco, né? Porque parece que é igual ele estava chamando Samuel lá atrás, lá. E tudo nos leva a crer que Ananias era um homem cheio do Espírito Santo para ouvir a voz do Senhor dessa forma. E esse homem não tinha aparecido em nenhum momento até agora. Olha que curioso, né? Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Vai dar um download da profecia na cabeça dele. Olha o detalhe da profecia do que Deus estava entregando para Ananias. Você vai se levantar, você vai na rua que chama Direita, na rua direita. Tá, tem uma rua lá em Damasco que chama Direita. Você vai lá, tem um homem que mora ali que chama Judas. Lá dentro da casa de Judas tem um homem de Tarso que se chama Saulo. Ele está orando, ó, Ananias, ele está orando agora, nesse momento. E nesse momento que ele está orando, ele está tendo uma visão que vai entrar um homem chamado Ananias e vai lhe impor as mãos e para que ele recupere a visão. Então, Deus estava aparecendo nas duas visões. Então, Saulo estava lá na casa de um homem chamado Judas, foi levado lá pelos servos do Sinédrio lá que acompanhavam ele. Saulo estava arrependido, ele estava fazendo jejum, e ele decide jejuar e orar para entender o que estava acontecendo com ele. Estava arrependido. Não sei, de repente, não sou eu, mas se fosse eu no lugar dele, se coloca no lugar dele. Tudo pelo qual ele acreditava havia caído por terra. Tudo que ele havia vivido até ali, lixo. Talvez ele queria até tirar a própria vida, não sei. Isso seria uma maldição para o judeu, né? Eles não faziam isso, eles tinham que conviver com aquilo. Mas vai saber o sentimento que ele estava tendo e ele ali se coloca para orar a Deus e tentar entender o que estava acontecendo com ele. E aí Deus dá uma visão para ele falando que um homem chamado Ananias ia aparecer ali e impor as mãos sobre ele. E ele seria curado da cegueira. Então Deus aparece a Ananias e mostra que Saulo está orando. Saulo em visão, ele vê que Ananias entraria e imporaria as mãos sobre ele, né? Então Deus estava falando com Saulo, Deus estava falando com Ananias, Deus estava conduzindo Judas, a casa, a rua, o caminho, a cegueira. Era Deus que estava fazendo. Era surreal o que estava acontecendo aqui. Então, você pensa em todos os detalhes disso aqui, é algo incrível. É um milagre. Deus estava dizendo, ó, isso aqui é meu, sou eu que estou fazendo. E Ananias, ele tem medo. Vamos continuar aí, ó, no verso 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, fico pensando Ananias, né? Não tinha rede social naquela época, mas de alguma forma eles já sabiam em Damasco. Não tinha WhatsApp, nada, nem telefone. Eles já sabiam em Damasco que Saulo estava indo para lá com as cartas do sumo sacerdote para poder prender
e talvez até matar quem fosse do caminho, né? A gente leu isso aqui. E o pessoal de Damasco já sabia, então provavelmente o Espírito Santo já revelou a eles, né? Que como é que eles iam saber? Ia ter uns guardinhas na estrada vendo se vinha alguém de Jerusalém para pegar eles? Né? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Se coloca agora no lugar de Ananias. Deus está mandando você ir até uma casa onde tem um homem orando. Esse homem é o que mata todos os cristãos que ele encontra e prende. Se coloca aí. Ele vai se borrar de medo, obviamente. Não tem o que fazer. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias obedece, né? Vai desobedecer uma ordem de Deus numa visão. Né? E ele vai, entra na casa, impõe as mãos sobre Saulo e diz uma das frases mais fortes que a gente vai ler aqui. Saulo, irmão. Então o homem que vinha para prender irmãos agora é chamado de irmão. O perseguidor é acolhido pela comunidade que ele queria destruir. Olha só, né? Isso é graça. É quando a gente não merece algo, mas mesmo assim Deus proporciona para a gente. O reino de Deus ele é formado por gente que entende que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e igualmente carentes de graça. Ananias ele tinha todos os motivos para olhar para Saulo e ver, esse aí não, mano. Esse aí que vai para o inferno. Olha o que ele fez, não sei se ele conhecia Estevão, o que aconteceu com Estevão, né? O fato lá do apedrejamento de Estevão, mas esse aí, olha o que ele conduziu ao apedrejamento de Estevão, ele consentiu com o apedrejamento de Estevão. Não, ele que morra, fique cego para sempre, ele merece. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Se ele não fosse, talvez ele teria agido assim. E é curioso porque a gente não sabe quem vai entrar pela nossa porta. A gente não sabe quem vai entrar por aquela porta ali um dia. Se vai ser uma pessoa que critica a igreja, que luta contra a igreja, que luta contra os cristãos, que odeia os cristãos. Mas Deus ele tem toda uma obra, e a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa antes de julgar. Então a gente não pode ser juiz antes de entender os movimentos que Deus está fazendo. É isso que Ananias fez aqui. E a história de Saulo e Ananias também desmonta nossos esquemas religiosos. E vamos ler então, terminar de ler a partir do verso 17, para a gente finalizar aqui. Diz assim: então Ananias foi entrando e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver. E o quê? Ele nem se converteu ainda. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido.
Saulo, ele viu a Jesus antes de ser batizado. Ele teve um dom, uma visão profética. Às vezes a gente acha que para a gente receber os dons de Deus, a gente tem que se converter, aceitar Jesus, passar pela catequese, pela crisma, e aí você vai ter que fazer todos os processos possíveis. Agora eu vou estudar sobre dons, vou entender o que eles são, aí eu vou buscá-los. Nós pensamos num passo a passo religioso, né? Nós temos primeiro você vai na igreja, você aceita Jesus. Aí depois você tá lá e você entendeu, você é batizado. Nas águas primeiro, tá, gente? Depois você é batizado, você vai buscar o Espírito Santo. E aqui Deus mostra que o evangelho ele estraga a nossa religião, porque Paulo foi cheio do Espírito Santo antes de às vezes, até se converter. Ele estava num processo de conversão ali, de procurar entender o que estava acontecendo com ele. No momento que Ananias coloca a mão sobre a cabeça dele, as escamas dos olhos caem, ele é batizado no Espírito Santo. E mais incrível, quando a gente acha que a gente vai ser batizado no Espírito Santo, vai acontecer algo sobrenatural. Vai vir uma luz do céu, a atmosfera vai ser tomada por uma névoa, e a gente vai começar a falar em línguas e a gente vai cair. Que não aconteceu nada. Nenhum sinal, nada. Pôs as mãos sobre a cabeça, caiu as escamas dos olhos, cheio do Espírito Santo. Acabou. Não teve nenhuma manifestação espetacular, pirotécnica, não. E veja, eu não estou falando isso para a gente desprezar batismo, processos, discipulado, dons. Não, significa que apenas que Deus não cabe nas nossas gaiolas. Naquilo que a nossa teologia humana tenta impor. Deus ele faz as coisas da forma que ele bem achar. Existe uma discussão aí muito teológica que a gente aprende no seminário, que é se o homem ele se arrepende antes dele crer. Ou se ele crê e depois se arrepende. Vai ser uma discussão eterna. Acho que nem depois que a gente for glorificado, nossos corpos forem glorificados, a gente entender tudo, a gente vai conseguir responder isso. Porque para Deus não interessa. E ele mostra isso daqui aqui. Quem faz sou eu, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na ordem que eu quero. O evangelho estraga a nossa religião. A religião tenta, no sentido ruim da palavra religião, né? No sentido de religiosidade, né? A religião ela tenta controlar Deus. A religião quer dizer quando que ele pode falar, como ele deve agir, como ele deve se portar, quem ele pode alcançar e quem ele não pode. Não, aquele Saulo ali, Deus, pelo amor de Deus, Saulo ali, esse o senhor não pode não, ele matou um monte de gente. Ele matou Estevão. Consentiu na morte de Estevão. Isso nos mostra que Deus ele não fica nas nossas gaiolas, não. Às vezes o grande sinal de Deus não é fogo caindo do céu, né? Algum espetáculo, som. Às vezes o grande sinal é uma cegueira. Aqui o sinal para Saulo foi ele ficar cego. E talvez se ele ficasse cego para sempre, ele não ia reclamar. Porque ele tinha visto a Jesus já, ele já viu tudo o que ele precisava. E é interessante que Ananias, ele não converteu Saulo, né? Quem aparece para Saulo é Cristo. O próprio Jesus apareceu para Saulo. Quem derrubou Saulo com o rosto em terra foi Cristo. Quem cegou Saulo foi Cristo. Quem falou com Saulo foi Cristo.
Mas Deus chamou Ananias para participar. Olha que interessante. Ah, Deus, não podia ser você mesmo que fizesse cair as escamas. Só o Senhor falar, cai as escamas, já caí, ele era batizado. Não precisa nem me mandar lá, sabe? Ananias podia ter falado, né? Mas, Senhor, o Senhor é todo poderoso. Eu sei disso porque o seu Espírito Santo habita em mim. Eu não preciso ir lá para fazer isso, né? Ananias não precisava controlar, não precisava nem entender o que estava acontecendo. Ele só precisava obedecer, e ele vai lá e faz. Muito faz quem não atrapalha. Ananias, ele só obedeceu. Ele não atrapalhou o que Deus estava fazendo. É a obra de Deus, nós somos servos, fazemos o que Ele manda e não podemos carregar a ilusão de que Ele depende de nós. Deus não depende de nós, mas Ele nos convida para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E o nosso papel é só obedecer, sem questionar, sem se perguntar, sem procurar entender. E o que isso nos traz, Felipe, de aprendizado, né? O que eu posso tirar para mim hoje aqui daquilo que foi falado, né? Que a gente vê o livro de Atos, mostra que grandes sinais, milagres, perseguições, mortes, conflitos, conversões de pessoas surreais aqui. Saulo é um deles, né? Daqui a alguns domingos a gente vai falar sobre Cornélio também, um centurião romano que se converte. Um centurião romano que tem um anjo, olha só, o anjo aparece para ele. E aí fala o anjo ali, é um anjo com um A maiúsculo. Quem é o anjo com A maiúsculo? O próprio Cristo aparece para um centurião romano. E aí os apóstolos, opa, vamos lá ver o que está acontecendo lá. Porque, como assim? Apareceu para um romano? Opa. E aí Pedro vai lá. Ei, peraí, o que está acontecendo aqui? Ó, aconteceu isso, isso, isso. O anjo falou para chamar você aqui. E aí Pedro, ele tem a revelação, aí ele para, ele tem uma visão do que está acontecendo. Ele procura entender o que está acontecendo. E aí depois que ele entende o que está acontecendo, ele entende que Deus estava levando o evangelho para os gentios. E ele impõe as mãos e ali todos são batizados no Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. E aí Pedro tem que se explicar para a igreja. Peraí, Pedro, por que você batizou, você deu o Espírito Santo para eles? Nem são judeus? Aí tem um capítulo só para Pedro explicando por que ele fez aquilo. Então, são coisas surreais que acontecem aqui no livro de Atos, né? Mas onde eu quero chegar? Que por trás de tudo isso, Deus ele continua no trono e no controle de todas as coisas. Mesmo quando Saulo está perseguindo, Deus está no trono. Mesmo quando Estevão é morto, Deus continua no trono. Mesmo quando a igreja é dispersa, Deus está no trono, planejando todas as coisas. Mesmo quando Ananias tem medo, é Deus que está lá controlando. Mesmo quando Saulo fica cego, tem um propósito, Deus está no trono. Então Deus está no trono da nossa vida. Porque quando vem lutas, dificuldades, problemas, né? A gente não precisa perguntar como se Deus tivesse desaparecido. A gente acha que Deus desapareceu da nossa vida quando vem as lutas. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua sendo o Senhor. Saulo, ele estava pronto para matar cristãos. A gente viu aqui, né? Ele respirava morte e perseguição. Foi a primeira coisa que a gente leu. Mas Cristo encontrou a ele, né? Encontrou a Saulo e Saulo passou a estar pronto para matar o antigo Saulo. Foi isso que aconteceu.
Ele deixou de perseguir e matar cristãos para matar o antigo eu dele. E isso nos mostra que o que marca um verdadeiro discípulo de Jesus é a sua capacidade, não é sua capacidade de defender o seu ponto de vista, sua ideologia, aquilo que você crê da Bíblia. Não. O que marca um discípulo é a sua disposição de morrer para si mesmo. O sinal verdadeiro é esse. O quanto você está disposto a morrer. Quanto mais você estiver disposto a morrer por Jesus, mais você vai ser discípulo dele. É isso que marca um verdadeiro discípulo, é o quanto você está disposto a morrer para si mesmo. E a igreja, ela não é uma comunidade de gente perfeita que a gente vê aqui. Não. É uma comunidade de pessoas que entenderam que precisam começar de novo. Às vezes você está com problemas, dificuldades, problemas, sei lá, financeiros, problemas de relacionamento, problemas no emprego, problemas de saúde. E eu não vou chegar aqui e vou te dar a fórmula para resolver esses problemas. A única coisa que eu posso te dizer é morra para si mesmo, deixa Deus controlar a sua vida. Ele continua ali. A verdade é que nós precisamos nos converter. Ter essa conversão que Saulo teve aqui. Isso é conversão. Ele entendeu que tudo pelo qual ele havia vivido até aquele momento não fazia mais sentido. E ficar com essa pergunta em mente: se Cristo fosse tirado da sua vida, o que sobraria? Sobraria muita coisa ainda? Morra para tudo isso, seus problemas, suas dificuldades, suas lutas. Deixa Cristo conduzir a sua vida. Né? Então nós somos, a igreja é uma união de pessoas que dizem: eu sou pecador, eu entendi. Eu preciso de Cristo, eu entendi. Eu preciso do Espírito Santo, eu entendi. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero mais ser guiado pela minha carne. É isso que o conjunto de pessoas chamado igreja fala, pensa a respeito de si mesmo. É um conjunto de pessoas que diz que eu quero morrer para mim mesmo. E eu quero que Cristo viva em mim. A igreja, ela é uma comunidade de pessoas que entenderam, né? Que descobriram que a conta da vida não fecha sem Cristo. Que não faz sentido viver sem Cristo Jesus. E a conclusão disso tudo aqui que a gente falou é... Pensa comigo aqui, ó. Saulo, ele saiu de Jerusalém respirando morte. Né? Vimos aqui. Ele caiu diante de Cristo no caminho, ficou cego. Alguém conduziu ele pela mão, igual um jumento. Ele se arrependeu. Né? Jejuou e orou por 3 dias. Recebeu Ananias como irmão. Voltou a enxergar. Foi cheio do Espírito, foi batizado e começou de novo. E essa é a mensagem de hoje, né? Cristo, ele continua derrubando Saulos, chamando Ananias. Ele governa a história e ainda forma uma igreja de gente que morre para si mesma para viver nele. Ele continua fazendo isso. Derrubando Saulos, chamando Ananias, pessoas que obedecem sem entender muitas vezes. E formando uma igreja de pessoas que estão dispostas a morrer para si mesmo. Então deixe Cristo conduzir a sua vida. Morra para si mesmo.
Uma mensagem bem pertinente num culto de ceia, né, onde nós estamos aqui para relembrar aquilo que Ele fez por nós, né? Então, o que você respira? Se tirar Cristo da sua vida, o que sobra? Sobra muita coisa? É o tipo de pergunta que se sobrar muita coisa é ruim, né? Normalmente a gente pergunta. A resposta que a gente espera é nada. Então, vá hoje para casa e medite essa semana nessa pergunta. Se tirar Cristo da sua vida, o que sobra? Né? Se sobrar tudo, aí é um problema. Amém?